E a minha palestra, a intenção dessa minha palestra é para falar um assunto que, pelo menos em teoria, deveria ser de muito domínio nosso, mas infelizmente não é, e entender como esse assunto é aplicado de alguma forma na nossa área. A gente é muito comum falar, nós somos da radiologia, ou o paciente ficar preocupado com o risco da exposição à radiação, mas não se sabe muito bem o porquê desse risco. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e entender como a gente aplica isso tanto no diagnóstico quanto na terapia, tá? Bom, o Ricardo já me apresentou, sou técnico, sou tecnólogo, sou pós-graduando, professor e palestrante, servidor público, sáter, e sou ex-diretor do Conselho Regional de Radiologia. Bom, e aí vamos começar com a pergunta principal do tema, o que é radiologia, né? A gente pode definir a radiologia como entender qual é o efeito da exposição à radiação nos humanos. Para dessa forma a gente utilizar a radiação de forma mais segura em diagnóstico e de forma mais eficaz em radioterapia. O nosso conhecimento em radiobiologia, ele não avança há alguns anos, mas a forma de se aplicar esse conhecimento, ela avança porque a tecnologia avança. E como a tecnologia avança, nos permite aplicar de melhor forma esse nosso conhecimento, principalmente em radioterapia, e a gente vai entender um pouquinho do porquê. Bom, vamos começar com um resumo, um resumão sobre tipos de células que nós temos no nosso corpo. Nós temos três tipos de células. São as células que nós chamamos de lábeis, as células que chamamos de estáveis e as células que nós chamamos de perenes. Qual é a diferença entre elas? As lábeas têm alta capacidade de replicação, ou seja, já estão o tempo todo se replicando. As estáveis, elas têm uma baixa capacidade de replicação. A título de exemplo, a do fígado demora até 1 ano para se replicar. E as perenes são as que não têm capacidade de replicação. E isso vai fazer muita diferença, a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Bom, e aí, falando um pouco de célula, vamos entender a parte mais importante, digamos assim, para o nosso assunto, que é o DNA, né? A gente diz que é um forte consenso que, para efeitos é, da radiação, ou seja, para efeitos radiobiológicos, o DNA é o grande alvo, ou seja, é o grande alvo dos efeitos negativos, efeitos deletérios que a radiação provoca. Aqui eu coloco em vermelho até que as diferenças na qualidade da radiação influenciam a natureza dos danos. Que é importante entender que, dependendo do tipo de radiação que você vai trabalhar, o dano também diverge. Radiações diferentes, com a mesma dose de radiação, causam danos diferentes. Então, é importante também pontuar isso aqui. Bom, o DNA contém toda a informação genética, nós sabemos disso. Processos biológicos e sua regulação é o que faz esse DNA, ele dita isso, né? E um conjunto de genes em uma longa sequência de DNA com funções específicas nas células humanas, nós chamamos de cromossomos. Então, lá no DNA da célula, lá tem o nosso DNA, lá tem os nossos genes que estão dentro de um negocinho chamado cromossomo, que a gente vai entender agora. Vamos primeiro entender como é esse cromossomo. Isso aqui é a estrutura de um cromossomo, na verdade, de uma fita de DNA. Vamos entender depois o cromossomo. Aqui nós temos uma cadeia é, fosfato de açúcar fosfato, que a gente chama de desoxirribose e fosfato, formando como se fosse aquela fita lateral do DNA, a gente vai ver um pouco mais à frente para entender. Nós temos aqui 4 bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina e guanina, são 4 tipos de base nitrogenada, que se ligam através de pontes de hidrogênio. A título de curiosidade, essas pontes de hidrogênio são as mais sensíveis à ruptura por conta da radiação, tá? Aqui é a cara mais conhecida do DNA. Importante entender que cada conjuntinho desse de fita, né? Cada pontezinha dessa forma uma coisa que nós chamamos de nucleotídeo. E aqui tem as ligações, adenina, guanina, timina e citosina, ou seja, das nossas bases nitrogenadas. E aí vamos entender um pouquinho o que é esse cromossomo. O cromossomo nada mais é do que nós temos aqui uma dupla hélice de DNA, ela se enrola em volta do seu eixo, ela acaba se enrolando, ou seja, se adicionando, a grosso modo, uma proteína que nós chamamos de histonas. Essas histonas vão formar essas bolinhas aqui que nós chamamos de nucleossomos,
que vão dar origem a esse xizinho aqui, que é o nosso DNA, o nosso cromossomo. Dentro do nosso cromossomo, então, a gente consegue entender que está toda a nossa informação genética. Qual é a cara desse cromossomo? Esse cromossomo ele possui dois braços curtos, dois braços longos, um centrômero, e é sempre assim, e possui nas suas pontas uma coisa que nós chamamos de telômero. A cada replicação celular, o cromossomo perde um pedaço dessa pontinha dele, ou seja, um pedaço desse telômero. E por que eu estou falando isso? Porque ainda não se sabe o motivo, mas as células cancerígenas não perdem esse pedacinho. Então, o que isso muda na prática, a nível prático? Uma célula vai se replicando e perdendo essa pontinha do seu cromossomo até que toda a informação genética fique exposta. E esse cromossomo, essa célula, porque o cromossomo está dentro de um DNA, essa célula perde capacidade de replicação. O cromossomo perde essa capacidade e isso acaba matando o cromossomo. Já nas células tumorais, isso não acontece. Então, como ela não perde esse pedaço, ela não perde nunca a capacidade de se replicar. E esse é um grande motivo de se entender o porquê que essas células não perdem esse telômero, ou seja, essa capacidade de se replicar e fica desgovernado esse processo de replicação celular nas tumorais. Aqui embaixo nós temos um núcleo celular em uma fase chamada prófase. Essa prófase é uma fase da fase que nós chamamos de mitose celular, onde toda a parte genética, o material genético dessa célula fica exposta. A gente vai entender um pouquinho mais à frente o problema disso aqui. Bom, e aí falamos um pouquinho das células, que é o nosso alvo principal, e aí vamos entender um pouquinho a interação da radiação com a matéria. A radiação, ela interage com a matéria seguindo uma sequência que nós chamamos de estágios. E são 4 estágios que acontece esse processo de interação da radiação com a matéria. O estágio físico, que dura mais ou menos de 10 elevado, perdão, a menos 15 segundos. A configuração aqui não está em cima, mas é 10 elevado a menos 15 segundos. O estágio físico-químico, que tem duração de 10 elevado a menos 6 segundos. O estágio químico, que dura alguns poucos segundos. E o biológico, que pode durar dias, semanas ou até mesmo anos. Vamos entender cada estágio desse. Primeiro estágio, que é o físico. A radiação interagiu com a matéria. O que ela causa? Ionização e excitação. Então, ionizar e excitar é o primeiro estágio da interação da radiação com a matéria. Acontece que nós sabemos que a radiação X, por exemplo, que é uma das radiações que nós trabalhamos, ela ioniza. Então, quando ela ioniza, o que é ionizar? É pegar uma molécula, vamos botar pode botar uma própria célula em si, mas é pegar, na verdade, um átomo, arrancar elétrons desse átomo, e esse átomo ele está ligado a outros átomos, formando uma macromolécula. Então, vamos lá, eu tenho, por exemplo, uma molécula de água, H2O, né? Onde tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A interação da radiação com essa molécula, e mais especificamente com esses átomos, vai arrancar elétrons dessas camadas dos átomos que compõem essa molécula de DNA. Isso pode fazer com que a macromolécula de água seja partida, né? Então, esse processo de partir essa molécula é o segundo processo, o segundo estágio, que é o estágio físico-químico. Então, a radiação interage, excita e ioniza. Após ionizar, acontece quebra de moléculas. Terceiro estágio, essas moléculas, ao se partirem, elas vão se recombinar. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula de água, H2O. Ela parte e vira um hidrogênio, H, e uma hidroxila, HO. Esse HO pode se juntar a outro HO de uma outra quebra da molécula de água. E aí formar um H2O2, que nada mais é do que uma água oxigenada, e ela é extremamente nociva ao DNA. Então, o terceiro estágio é essa recombinação que acontece. E o quarto estágio são os efeitos biológicos que se espera disso, né? Esses efeitos biológicos podem acontecer em dias, semanas ou até mesmo anos. Bom, e aí a radiação, qual é o mecanismo que ela atinge o DNA, já que eu disse que o DNA, o que nos interessa, ou seja, para a radiobiologia, é o grande alvo. Ela tem 2 formas de interagir, 2 mecanismos de interação. É uma interação direta e uma interação indireta. A direta, como o nome diz, é diretamente com a macromolécula de DNA.
Então, interage com a molécula de DNA e ela ioniza a própria molécula. E a indireta nada mais é do que a gente tem que pensar que o nosso corpo é 80% água. Então, muito mais provável que ele interaja com a água, com a molécula de H2O. Então, a indireta é justamente uma interação com a molécula de água. Acontecendo essa interação que eu expliquei, aquela quebra da molécula de água, que nós vamos chamar isso de radiólise. Então, a radiólise nada mais é do que a molécula da quebra, da molécula de água por interação com a radiação. E isso aqui vai fazer com que se criem a recombinação vai fazer com que se criem radicais livres e algumas substâncias que são extremamente nocivas ao DNA. Então, a direta é a radiação interagindo diretamente com o DNA. A indireta é interagindo principalmente, mas não só, com a água, e isso vai criar agentes nocivos ao DNA. Então, não é a radiação diretamente do DNA causando dano. Bom, e aí, vamos entender aqui esse resuminho para a gente entender os problemas disso aí, né? Como isso funciona. Após essa interação direta ou indireta com o DNA, danos irreversíveis surgem se um número muito grande de danos ocorre simultaneamente. Você imagina no local de acidente nuclear, né? Aquela pessoa está o tempo todo exposta à radiação. Então, muitos danos são criados o tempo todo. É diferente de um paciente que senta, realiza um exame e depois levanta. Então, quanto maior a quantidade de danos, maior o risco. 2. Se duas fitas da nossa dupla fita da S de DNA forem quebradas em locais separados por menos do que 5 nucleotídeos, não ocorre partida dessas duas fitas. Mas se for em local maior do que isso, perdão, em menor, ocorre partida disso, ou seja, a macromolécula de DNA pode se partir e se separar. Se for em local superior a 5 nucleotídeos, geralmente isso não acontece, ou seja, a nossa fita de DNA não se parte ao meio. Bom, para poder conseguir partir essa nossa fita de DNA, cerca de 50 EVs rompe uma fita, cerca de 200 EVs rompe duas fitas. Lembrando que um exame de mão, se a gente trabalhar com 40 kVs, nós trabalhamos com 40 kevs de energia pico no nosso fóton. Então, aqui, ó, basta alguns EVs. Então, é muito fácil ter essa dupla quebra. Lembrando que isso aqui não acontece só por conta da exposição à radiação. Isso também acontece só ao respirar. Respirar cria quebra de fita. Respirar, tabagismo cria quebra de fita, o alcoolismo cria quebra de fita. Então, a radiação é mais um agente que causa dano, tá? Quanto maior a dose, maior a quantidade de quebra de uma ou duas fitas. Aproximadamente 33% da quebra das fitas são resultado de ações diretas no DNA e o resto de ação indireta. E acredita-se que os efeitos mutagênicos e cancerígenos ocorrem por conta disso, ou seja, deve-se ao erro no reparo, principalmente na quebra de duas fitas. Então, tem uma fita de DNA, por conta da exposição, essa fita é partida e ela vai tentar, o organismo vai tentar reajustar, ou seja, consertar esse problema. E geralmente é ao consertar esse problema que acredita-se que se induz os efeitos mutagênicos e cancerígenos. Bom, mecanismo indireto. Como eu já expliquei, ocorre quebra da molécula de água, que a gente chama de radiólise, forma íons e radicais livres. Aqui nós temos que, por exemplo, a hidroxila e o hidrogênio não produzem nenhum dano biológico e, além disso, pode se recombinar. Porém, radicais livres são altamente reativos. O que é um radical livre? Um radical livre é nada mais do que uma molécula que tem um elétron ímpar. Na última camada da sua eletrosfera, possui um número ímpar de elétrons. Então, isso faz com que ela seja extremamente reativa. Busque alguma coisa para se combinar e isso pode criar um grande dano, tá? Bom, e aí o que isso provoca? Então, a radiação interage com o corpo, ocorre quebra na fita de DNA, seja em uma fita ou em duas, ocorre radiólise, que é a quebra da água, e o que isso provoca? Provoca o que nós chamamos de aberrações cromossômicas. Por isso que eu falei um pouco de cromossomo, para entender onde é que isso vai resultar. Bom, a quebra nas duas fitas de DNA são as mais importantes nessa produção dessas aberrações. Então, a quebra de uma fita de DNA, o DNA costuma se consertar de alguma forma. Quando ocorre a quebra das duas fitas, é quando acontece as aberrações cromossômicas, podendo gerar algum tipo de célula maligna, cancerígena, por uma alteração mutagênica. Tá? E aqui eu estou dizendo só que
as aberrações são mais frequentes quanto maior for a dose. A título de curiosidade, as pessoas que estavam aonde as bombas atômicas caíram, mas isso não é explicado somente lá, eles estimam a dose de radiação recebida por conta de uma dosimetria biológica. O que é uma dosimetria biológica? É você pegar justamente, ir lá no DNA das células daquelas pessoas que estavam no local do acidente, você tira os cromossomos dali e vê no microscópio. Quanto maior a quantidade de aberrações cromossômicas, maior estima-se a dose que aquela pessoa recebeu. Então, as pessoas que estavam na região das bombas, se estimou a dose de radiação recebida dessa forma. Ou seja, é um procedimento chamado de FISH. É dessa forma que você consegue estimar qual é a dose provável de quem estava no local de acidente nuclear, tá? Ou ali no caso de uma bomba atômica. Aqui nós temos as fitas de DNA, como eu falei. Aqui demonstra uma quebra aqui, uma quebra aqui. Ou seja, em um lugar menor do que 5 nucleotídeos. E isso causou dano total da fita, a partida total da fita. Aqui ocorre em espaços maiores de 5 nucleotídeos. O que aconteceu? Eles se recombinaram e se reajustaram, tá? Então, se ocorre o dano em espaço inferior a 5 nucleotídeos, provável partida da fita total. Se for em espaço superior, provavelmente vai se recombinar, se reajustar para poder conseguir buscar voltar ao normal. Aqui só está maximizado, é como se fosse um braço de cromossomo aqui e outro aqui, mais um braço de um outro cromossomo e outro aqui. A radiação interagiu em um lado, partiu o outro. Os dois pedaços se recombinaram e criaram um cromossomo que não tem um centrômero, ele tem 2 centrômeros. A gente chama de dicêntrico. E um outro cromossomo que não tem nem centrômero e nem tem braços. Ou seja, são cromossomos aberrantes. Aqui embaixo a mesma coisa, só que o pedacinho daqui veio para cá, o de cá veio para lá. Nós chamamos isso de translocação e isso gerou mais 2 cromossomos aberrantes, tá? Vamos agora tentar ver em lâmina. Isso são lâminas reais mesmo, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó, de cromossomos acêntricos, ou seja, que não possuem um centrômero, e aqui nós temos o cromossomo, ó, com 2 centros, ou seja, com 2 centrômeros. São cromossomos aberrantes. Aqui mais um tipo de aberração, onde eu tenho um cromossomo em anel, né? Após ser partido, ele se juntou com si mesmo e formou um anel, formando mais uma vez um cromossomo aberrante. E aqui nós temos o que se entende ser o mais provável que acontece para induzir uma alteração cancerígena, que é chamada de deleção. O que é isso? É quando se tem a perda de um material genético. Aqui, ó, partiu de um lado, partiu do outro, esse pedacinho solto se juntou e foi embora. E a espiral aqui perdeu essa informação genética. Se acha que essa é a mais provável alteração que induz ao câncer. Aqui eu falo um pouquinho de assim como a água, o oxigênio também interage com a radiação, né? Quando a radiação interage com a matéria, e ela também é quebrada, né? Formando algumas substâncias, radical peroxila, superóxido e o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. E as reações acontecem entre o meio, os radicais livres e o oxigênio. Gerando a mesma coisa, gerando agentes nocivos que vão atacar o DNA. Bom, e aí vamos falar então um pouquinho, vamos falar de efeitos biológicos. Quanto à natureza, tem 2 classificações, reações teciduais e efeitos estocásticos. As reações teciduais, provavelmente, vocês já ouviram como efeito determinístico, né? É muito dito, explicado assim, efeito determinístico e efeito estocástico. O efeito determinístico, pelo ICRP de 2007, no anexo A, não tem esse nome desde essa época. É reação tecidual, porque se entendeu ser mais correto com o que de fato acontece. Por quê? Porque ali varia até em relação ao tecido, que tipo de tecido que vai interagir. Bom, aqui a gente entende que, mesmo uma dose muito baixa, um único evento pode causar um dano genético. E se no futuro ocorrerem outros eventos ali, acontecer um câncer. Esse ponto aqui de baixo, fiz até questão de botar a referência bibliográfica, porque há muito debate hoje em dia quanto a esse ponto, principalmente por colegas físicos, né, que diz que isso não ocorre. Mas esse livro aqui, essa referência que eu usei, foi a Emiko Kuno, que é autora de um livro que é usado lá no IRD
no mestrado. Então, assim, acho que a hemococuno é bem conhecido, então a gente pode levar em consideração. E ela fala que para um câncer ser desencadeado são necessários pelo menos 4 danos em locais estratégicos, motivo pelo qual o efeito da radiação é considerado acumulativo. Ela quer dizer o seguinte: houve um dano numa célula e esse dano foi compatível com a vida celular e a célula continua viva e se replicando. Houve um segundo dano e o dano continua sendo compatível com a vida da célula. Ela vai e se replica. Houve um terceiro dano, ainda compatível com a vida da célula, ela se replica. E houve um quarto dano e ainda compatível com a célula e ela se replica. Ela diz que se esses 4 danos forem de forma estratégica, ou seja, em pontos certos, isso pode induzir um efeito cancerígeno. E perceba, se houve um dano compatível com a vida, 1, 2, 3, 4, por esse motivo que a gente diz que é acumulativa. Ela é acumulativa. Agora, pode ocorrer um único dano, que esse dano não é compatível com a vida da célula, ela morre e isso não continua. Ou seja, essa acumulação, né, esse efeito acumulativo, não ocorre nesse caso, mas ocorre em outros casos. Então, por isso que é considerado acumulativo. Bom, e aí, esse aqui é uma forma de a gente aplicar tudo isso que eu estou dizendo na radioterapia. De que jeito? Existe uma fórmula chamada, nós chamamos de linear quadrática, que acontece hoje em dia com a alta tecnologia e vai ao encontro do que eu disse no início da palestra. Eu falei que o conhecimento de radiobiologia não avança há muitos anos, mas a aplicação dela sim avança ainda. Por quê? Porque com a alta tecnologia a gente consegue aplicar de outras formas. Hoje em dia é possível você botar um paciente para tratar numa mesa de radioterapia em uma sessão, ou em 2 sessões, ou em 5 sessões. No passado eram 35, 40, 50 sessões. Ou seja, o conhecimento de radiobiologia e o efeito esperado fez com que a alta tecnologia pudesse ser aplicada, diminuindo a quantidade de radiação. Perdão, de frações de tratamento, ou seja, diminuindo o tratamento total do paciente. E aí, aqui, essa formulazinha aqui, onde o N nada mais é do que o número de frações, ou seja, de sessão, o D, a dose que o paciente recebeu, e alfa beta, na verdade, é um valor que essa fórmula é empírica e determina, e aí cada setor vai ser de um jeito, porque depende de alguns fatores. Aqui no nosso exemplo, o alfa beta para um tumor, ele é de 10 e o alfa beta para o órgão de risco é de 3. E o que quer dizer efeito agudo e efeito tardio? O tumor, eu quero logo acabar com ele. Então, eu preciso de um efeito mais agudo. Mas eu tenho órgãos ao redor que eu tenho que cuidar deles para que isso não aconteça, eu não induza um câncer ao tratar outro. Então, eu calculo o efeito provável tardio desse órgão de risco. Então, eu tenho como calcular os dois. E, na verdade, o que a gente quer dizer? Nós sabemos os efeitos prováveis em uma sessão de 35 sessões, um tratamento, perdão, de 35 sessões, 40 e 50. Mas eu não sei numa sessão de 5. Eu sempre dou o seguinte exemplo: 50 ml de chuva alaga aqui o centro do Rio, alaga a Praça da Bandeira? Não sei. Me dizem quanto tempo. Se isso for em 10 minutos, provavelmente alaga. Se for em um ano, provavelmente não vai dar problema nenhum. Ou seja, a mesma quantidade de chuva pode gerar 2 efeitos diferentes. Depende de em quanto tempo você está me dizendo. E aqui é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entender no hipofracionamento o que vai dar de dose esperada, ou seja, o efeito esperado, e falar, olha, nisso aqui, se eu fizesse mais dias de chuva, será que eu diluiria e não iria encher? Então é isso que a gente vai tentar buscar aqui. Eu aqui no exemplo que eu vou citar, são 10 grays em 5 sessões aplicadas por um tumor de cabeça e pescoço, dando uma dose total de 5 grays. E nesse mesmo exemplo, como é cabeça e pescoço, o nervo óptico recebeu 40 grays de dose. O constraint, ou seja, o limite de dose do nervo óptico é de 54 grays. Olhando assim, 50 grays total, o nervo óptico recebeu 40, o limite dele é 54, está ok. Não tenho nada para poder reclamar. Vai estar ok. Só que ele está com uma dose acima do normal por sessão. O normal na radioterapia são 2 grays de dose. E eu estou aplicando, eu recebi 40 em 5 sessões. Tá? Usando o alfa-beta com 2 para efeito tardio, vamos entender. Se em 5 sessões foram 40 grays, isso quer dizer que por sessão foram 8 grays de nervo óptico. O normal seriam 2. Ou seja, está recebendo 4 vezes mais. E aí eu falo, 40 grays em 5 sessões vai dar 8 grays por sessão. E substituo aqui. O que eu quero explicar com essa fórmula é, em 5 sessões com 8 grays,
vai ser igual a quantas sessões de 2 grays? Porque de 2 grays eu sei que acontece. Com 8 grays eu não sei. Então tem que entender. 5 sessões recebendo 8 grays por sessão vai ser igual a quantas sessões recebendo 2 grays. E aí a gente faz a conta e a gente chega no N igual a 50. Vai ser igual a 50 sessões recebendo 2 grays. Então, esse nervo óptico recebendo 8 grays em 5 sessões, o efeito radiobiológico vai ser igual ao efeito de receber 2 grays em 50 sessões. Ou seja, o efeito vai ser igual a 100 grays. Só que o limite dele é de 54. Ou seja, vai alagar essa rua. A chuva nesse dia está forte. Certo? Então, eu não consigo liberar a rua para trânsito. Eu tenho que travar esse trânsito. Então, ao calcular e entender que o limite do nevótico ultrapassou, e repare, no primeiro momento era 40, está abaixo de 54. Agora, como eu comprimi, a gente não aprende que é preciso nós temos 24 horas por semana, por quê? O nosso corpo descansar. Nosso corpo conseguir voltar ao normal, ou seja, toda a radiação recebida ele recuperar. É por isso que a gente tem uma carga horária reduzida. Né? Aqui é a mesma coisa. Por que o paciente não senta e está tomando um dia só, normalmente? Porque senão vai arrebentar. Então, eu preciso diluir isso aí. Então, aqui vai ser igual a receber 100 leis. O que acontece? Nós, técnicos e tecnólogos, que podemos ser dosimetristas, tá? A maioria é tecnólogo, mas tem técnico, nós não aprovamos esse tratamento e mandamos voltar. Certo? Por quê? Porque vai dar besteira nesse nervo óptico. Não adianta tratar um tumor e criar outro. Tá? Bom, e aí falando um pouquinho da radiosensibilidade das células. Eu tenho a lei de Bergoni-Tribondot, que diz que alta atividade mitótica e grau de diferenciação torna e um baixo grau de diferenciação torna mais sensível aquela célula. Né? Então, a célula que não se diferencia muito e tem alta atividade mitótica, ela é mais suscetível à radiação. Por isso, eu pensar em células perenes, células estáveis e células lábeis. Né? A perene não se replica. Né? A lábil se replica muito pouco e a lábil muito rápido, perdão. Então, isso faz com que sejam as células mais sensíveis. A resposta pode não ser a mesma, ou seja, dependendo do tecido da célula, a resposta vai diferenciar. Em radiodiagnóstico, serve para a gente entender, por exemplo, que o feto é mais radiosensível, porque está o tempo todo se replicando, e dentro do ciclo celular, existem variações de sensibilidade à radiação durante as fases. Ou seja, por conta da replicação celular, esse ciclo de replicação, em alguns momentos a célula está mais sensível e outras menos sensível. E aí que nós temos as 4 fases, de forma resumida: primeiro gap, síntese, segundo gap e a fase mitótica, e a fase do segundo gap e a mitótica é onde a célula está mais sensível à radiação. Por quê? Porque o material genético está exposto. Por isso que ela está mais sensível à radiação. Na radioterapia, eu trato hoje e pego algumas células em primeiro gap e síntese, ou seja, menos sensíveis, e pego outras mais sensíveis. A minha intenção é amanhã pegar quem hoje estava menos sensível, amanhã pegar sensível, para eu conseguir chegar e inativar ela. E assim eu vou inativando aos poucos e vou tratando aquele tumor. Bom, e aí esse ciclo celular ele tem 24 horas. Então é normal pensar, se eu irradiei hoje e peguei essa aqui, menos sensível, se eu irradiei hoje às 15 horas e peguei menos sensível, se eu irradiar amanhã às 15 horas, ela continua menos sensível, porque o ciclo celular demora 24 horas. Mas acontece que após ocorrer essa exposição à radiação, a gente fala que ocorre um congelamento desse ciclo. Ele para aonde está, ele não continua. E ao parar, o ciclo só retorna depois de 10 a 20 horas. Então, aquelas fases da replicação celular que toda célula passa, ela se congela após a exposição. Isso faz com que hoje, às 15 horas, eu não esteja sensível e amanhã, às 15 horas, eu esteja, porque eu não estou na mesma fase. Eu congelei durante a radiação. E aí, naquele momento, me pegou em outro momento, em outra fase. Então, isso faz com que eu fique sensível. Tá? Mas o reparo que acontece nas células que mantém ainda, houve dano, mas mantém ainda, o dano é compatível com a vida, ou seja, mantém ainda a sua vida, elas se reparam mais ou menos em 15 minutos a 4 horas, sendo uma média de 1 hora de reparo. Tá? Bom, e aqui, morte celular, porque eu estou falando de inativar a célula tumoral e não inativar. Eu tenho falência reprodutiva, que é uma forma de morte celular, a necrose e a apoptose, que é um suicídio coletivo, ativado por um gene, que é o ATP51. Bom, então, para finalizar,
o que, que importa a gente saber sobre radiobiologia? A sensibilidade dos tecidos, para eu entender, por exemplo, no nervo óptico, qual o limite de dose nele, cada tecido vai ter um limite de dose. Segundo, que radiação vou trabalhar? Eu sei que algumas radiações têm um dano maior e outras dano menor. Com a alta tecnologia, só para entender, hoje em dia, não tem no Brasil ainda, uma irradiação e radioterapia por próton. Ela por próton, o aparelho é do tamanho de um prédio. Só para ter uma noção disso. Mas também entrega a dose praticamente inteira no tumor e quase nada em volta. Né? Mas é alta tecnologia. E em que fase do ciclo celular a célula está, para saber se ela está mais sensível ou menos sensível. Isso tem ligação direta com a radioproteção. Bom, e aí sempre as frases que eu gosto de passar, que por trás das conquistas existem sacrifícios que as pessoas não veem, só a gente sabe que a gente passa. E eu gosto muito de falar isso até para meus alunos, porque é normal meus alunos chegarem em sala de aula, explicar tudo, aí chega no estágio e o camarada no estágio fala: esquece tudo de sala de aula, porque não serve para nada. E a prática é diferente. E aí, como diz o Pantoja, vão pegar os livros, vão queimar no meio do plantão e vão fazer um churrasquinho, já que não serve para nada. Né? Ou como diz o Pantoja, se a prática é totalmente diferente, então escreva o livro, que o mercado está carente de livro certo, então. Porque estão todos os livros errados e só o seu do plantão. Tá certo. Então, ó, quando se trabalha somente com a prática, a criança se reproduz o que aprendeu, não se domina o que faz. Aqui as referências bibliográficas que eu usei, meus contatos. Peço desculpa, estou correndo que nem um louco, porque eu sei que o tempo está curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. E eu entrei e já tinha estourado o horário. Então, por isso que eu corri. E é isso, qualquer dúvida que tenham, podem me procurar. Minhas redes sociais, meu WhatsApp, é só chamar.